Júnior Falcão colocou aqui, ó. Boa noite. Acredito que os 2% é para 3 instituições. Sim, como Cristina tinha falado, são 3 instituições. Porém, o Cenecista não existe mais. Então vamos lá, vamos dividir por 2. Mas 15 entrou outra instituição, viu? entrou. A Associação dos Deficientes Físicos. Então agora são 3. São 3 Tá, vamos dividir esse valor de 30 mil por 3, então. Então seria 10 mil reais para cada uma instituição, certo? Que é muito mais do que a prefeitura alegou que poderia pagar. Então, o abrigo Vicentino João 23 estava de pé, deixou de ser só exclusivamente uma instituição de caridade, passou também a ser uma microempresa. Teve que assinar carteira de funcionário, teve que contratar contador para fazer a contabilidade, teve que cumprir as leis, pagando férias, 13º, todas as leis trabalhistas. Com a renda que se tinha, sempre foi muito pouco e nunca deu, e sempre o abrigo estava recebendo a ajuda de várias pessoas da nossa cidade. Inclusive a minha gestão, eu recebi, graças a Deus, estou aqui também agradecendo a muitos amigos de condado, amigos e amigas que veio até nós ajudar. Então, daí com as exigências da lei, a gente com o maior cuidado para fazer o que estava ao nosso alcance, né? Então, o abrigo veio, cresceu, mudou a estrutura, deu uma melhorada lá dentro, em mobília, exigências da lei, começou a surgir a exigência da lei, e o abrigo ficou na mídia, não é, daqueles que estão diante das leis, das exigências da lei. Então, isso aí já causou uma grande preocupação. O abrigo Vicentino pensou na grande preocupação. Cristina, e no caso você falou que a prefeitura, através desse projeto desse vereador Norival, né, tinha que destinar 2% da renda bruta do município, no total de que entra no município em matéria de fundo de participação do município, 2%, teria que ser destinado a 3 instituições, inclusive o Abrigo Vicentino, a Filarmônica e o Cenecista, que não existe mais, não né? existe mais, Aí desse valor, até antes do fechamento, quanto é que a prefeitura repassava para... Até o mês de junho, Ricardo, repassou R$2.000. Que não corresponde aos 2% Exato. Não chega nem perto. Não corresponde a 2% do valor bruto da exato. Então a prefeitura descumpria, né, o valor real que deveria ser repassado. Desde o princípio. Desde o princípio, nenhum gestor cumpriu o que diz a lei orgânica do município. Todos que passaram contribuíram com o que a prefeitura eles apresentaram, né? Mas com relação ao cumprimento da lei orgânica, dizendo assim, ao pé da letra, não. Nenhum cumpriu. Mas qual a desculpa que eles davam, Cristina? Eles davam alguma desculpa porque não poderiam repassar o real 2%? Acredito que sim. Nas outras gestões... Não, assim, eles não davam nenhuma desculpa assim, não, eu não vou poder passar... Por exemplo, se o município recebesse R$2 milhões de renda bruta, de renda de FPM, que eu não sei se eu estou dando uma hipótese, né? E 2% seria o quê? 20 mil reais? Essa faixa. Não chegou... Eles não diziam, não vou poder passar os 20 mil reais porque não é uma obrigação, não seria uma obrigação ou teria algum impedimento legal. Ninguém nunca chegou para dar uma explicação com relação a isso, não. Olha, Ricardo, na minha gestão... Na gestão atual, já passou para mim a explicação, dizendo que o município vivia do FPM, não tinha nenhuma outra receita extra para poder repassar um valor maior. Então, ficou assim, uma preocupação imensa, porque eu mandei ofício, recorri a outras prefeituras também, que daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, mas foi repassado para mim, na gestão atual, que o município não poderia repassar o que dizia a lei orgânica desde o início, porque o município não tem recursos para isso. Tem uma folha de pagamento com os servidores muito alta, tem os encargos sociais muito altos. Então, o que a prefeitura podia repassar é o que estava repassando. Eu até solicitei, através de ofício, para que seja aumentado esse valor. Mas pelo menos se fosse um valor por R$10 mil, isso, ajudaria muito, né? Ajudaria muito, né?
Então, como a sociedade de São Vicente de Paulo, na qual o abrigo está, faz parte, né? Ela tem uma hierarquia, então eu sempre, cada vicentino que faz parte desse movimento é obediente à sua hierarquia, à sua coordenação. Aqui em Condado nós temos a coordenação do Conselho Metropolitano de Olinda e Recife. Somos obedientes. Então, nas exigências da lei, ele está sempre, o Conselho Metropolitano, nos orientando o que é ou não que a gente deve fazer. Tudo que o abrigo vinha fazendo estava para cumprir a lei, mas também estava em obediência ao Conselho Metropolitano. Isso. Cristina, vamos lá, só a título de informação, tá? Digamos que de FPM chegasse aqui aos cofres públicos 1.500.000, né? Novamente hipotético, né? Uma hipótese. Os 2% seriam equivalentes a R$30 mil. Sejamos sinceros, né? Existem custos maiores e desnecessários que poderiam ser evitados e esse valor ter sido destinado ao abrigo. Porém, no caso, como é uma lei orgânica, quais foram as vias que você procurou? Você falou que mandou ofício, né? Procurou saber e tudo mais, mas as vias legais, quais as que você procurou para tentar reaver esse repasse para o abrigo, né? E se essa modificação da instituição, né, porque ela se tornou uma microempresa, como você tinha comentado, afetou de alguma forma, não sei os termos da lei, realmente nem sabia que era uma lei orgânica, você agora que me elucidou em relação a isso, se essa mudança do abrigo de uma instituição de caridade, né, para uma microempresa alteraria de alguma forma em relação à lei que foi criada. Passou a ser uma empresa filantrópica, por ser religiosa, filantrópica, né? É a tal filantropia. Bem, eu recorri... Era uma lei orgânica, você agora eu recorri às instâncias de direito. Fui à prefeitura, solicitei essa alteração. Fui também até a Câmara de Vereadores, pedi ajuda, apoio, para que melhorasse esse valor repassado para o abrigo. Então, ficou de ser analisado, né? Aí demorou bastante, aí eu recorri à Promotoria de Justiça também, para que tivesse assim um diálogo conosco e o gestor. Então, e houve esse diálogo, houve uma conversa com o gestor, tive um diálogo também com a Câmara de Vereadores, falando sobre esse dinheiro, e falei também, pedi inclusive uma ajuda aos vereadores de R$50 mensais, para que a gente tivesse essa ajuda mensal. Dos 11 vereadores da nossa Câmara de Vereadores, só 3 começaram a ajudar. Depois, 2 deixaram de ajudar e ficou 1, que até o mês passado ainda deu a ajuda dele, e os demais não. O ano passado, inclusive, eu fui até com uma receita médica para solicitar o medicamento e foi um pouco difícil de conseguir. Consegui, mas não foi tão fácil. Então, recorri às instâncias em busca de aumentar essa subvenção, as instâncias de direito, né? Então, tivemos uma reunião com o gestor, inclusive foi online, e ficou dele avaliar o valor. E o coordenador estadual do DENOC, que estava comigo na reunião, o coordenador estadual, solicitou que em Condado, a gente estava na época com 12 idosos, quando a gente teve essa conversa. Aí de Condado tinha 7 idosos e os demais de outras cidades. Então, aí o coordenador solicitou nessa conversa que fosse pago pelo município 2 salários mínimos em renda per capita, que a prefeitura pudesse repassar 2 salários mínimos em renda per capita. Então, ficou de ser analisado, aí o gestor deu 30 dias para analisar, e essa reunião foi em julho do ano passado, está fazendo um ano, aí ficou de ser analisado com 30 dias, aí daí não houve mais reunião com a promotoria. A promotoria não agendou essa reunião, foi passando o tempo, e eu procurando a promotoria, mandei até ofício pedindo quando vai ser essa reunião para a gente saber quanto é que a prefeitura vai repassar. Sempre ia na promotoria, não conseguia falar, aí mandei ofício, não responderam. Aí teve férias, teve aquele tempo final de ano, aqueles intervalos, o recesso, recesso. Aí só esse ano foi que houve
uma reunião depois de eu exigir e pedir muito à Promotoria de Justiça que tivesse esse diálogo. Aí, quando foi no mês de março, foi que ela falou que vamos marcar uma reunião. Mas antes da reunião, Cristiane, tem um outro problema para lhe falar. Aí me falou um problema seríssimo, eu fiquei preocupadíssima, que abalou as estruturas. Fiquei muito preocupada com o que a promotora falou, que tinha sido uma denúncia no Corém. Houve uma denúncia no Corém. E você fique sabendo que o Corém está pedindo para fechar o abrigo. Como é, doutora? Eu fiquei muito preocupada com aquela conversa naquela hora. Eu disse, quero uma cópia. Ela deu e eu li, fiquei muito preocupada. E a partir daquele dia disse, olha, eu quero uma reunião de novo com o prefeito, com a senhora, para a gente conversar melhor sobre isso. Aí, quando foi dia 17 de abril, houve essa reunião, que tinha ido em março, em 17 de abril, ela marcou a reunião, mas ali ela apresentou a proposta, né, que a prefeitura tinha avaliado, o que é que podia repassar em dinheiro. Aí a prefeitura falou tudo o que poderia repassar em cima dos R$2.000 era 3.500, era o que o município tinha a oferecer. Eu achei muito pouco, eu disse, é muito pouco, doutora, infelizmente, o valor é muito pouco, o abrigo precisa de muito mais. Aí ela disse, mas você vai aceitar? Eu vou aceitar, porque é o que a prefeitura pode repassar, eu vou aceitar porque é melhor receber esse, que é pouco, do que não receber nada ou ficar em 2.000. Então, a partir dali, ela tinha dito que já tinha sido aprovada pelos vereadores, eu já podia mandar o ofício solicitando o valor, e eu solicitei o valor, fiz o ofício, solicitei, mas também não foi repassado, porque, na verdade, a lei não tinha sido aprovada ainda na Câmara. Né? Ficou assim, a promotora disse uma coisa que, na verdade, não era, que, na verdade, não tinha sido aprovado na Câmara, mas ela disse que foi informada que já tinha sido aprovado para 3.500. Aí não deu ofício, tá, mas não saiu o dinheiro. Até o mês passado só saiu R$2.000. Né? Então, é isso aí. Mas sabe-se desse trâmite, se esse projeto já estava na Câmara? Não Já sei tinha se sido estava na passado. Câmara. Eu só sei que foi aprovado agora em junho. Né? Ainda procurei a prefeitura para ter as informações. Então, essa última foi em abril. Exato. E só em junho foi que foi aprovada. Foi aprovada. Deixa eu responder aqui rapidinho, Ricardo. Desculpa interromper. Vocês vão mandando mensagens aqui no nosso chat e eu vou interagindo com vocês, tá? Júnior Falcão colocou aqui, ó. Boa noite. Acredito que os 2% é para 3 instituições. Sim, como Cristina tinha falado, são 3 instituições. Porém, o Cenecista não existe mais. Então, vamos lá. Vamos dividir por 2. Mas 15 entrou outra instituição, viu? Entrou. A Associação dos Deficientes Físicos. Então, agora são 3. São 3 Tá, vamos dividir esse valor de 30.000 por 3, então. Então, seria R$10.000 para cada uma instituição, certo? Que é muito mais do que a prefeitura alegou que poderia pagar. Que chega a ser ridículo. Sinceramente, chega a ser ridículo, mas prossiga.